Imagina que quebraram um quebra-cabeças ou um vaso e você ficou responsável por remontar esse vaso, esse quebra-cabeça, só que tem um pequeno porém. Ele nunca mais vai poder ser como era antes. É mais ou menos assim que pessoas com neurodivergência acabam sentindo a vida. E esse processo de quebra, esse processo de mosaico, ele é um processo que é um trauma que pode ser sentido desde a gestação da mãe ou com impressões na infância, que acaba sendo prejudicial para a pessoa e deixa cicatrizes, deixa marcas na vida da pessoa, e aí a pessoa tem que conviver com isso. Existem pontos positivos, negativos, em qualquer tipo de neurodivergência. Talvez você deva ter escutado falar em algumas siglas, como por exemplo TDAH, que tem um certo nome, autismo também tem mais conscientização. A questão é, você tem alguns perfis de pessoas que não têm uma configuração de neurônios e de ativação neural típica. E essa configuração atípica, ela configura essa divergência dos caminhos dos neurônios, ou neurodivergência. Beleza. E como é que é você viver uma vida assim, e considerando que você não é apenas uma pessoa criança assim, né? Adultos neurodivergentes. Como é que funciona? Cara, é muito ruim a partir do momento em que você acaba jogando fora da sua posição. Então imagina você, gamer, ou você que gosta de futebol, jogar fora da sua posição. Só que imagina que você é goleiro e você está jogando como atacante, ou você é atacante jogando como goleiro. Já é ruim. Só que imagina que você está jogando como atacante ou goleiro e você não gosta de futebol, mas é obrigado a jogar para pagar as contas, ou para não ser criticado pela sociedade, por aí vai. É mais ou menos assim que você se sente quando você é forçado a agir de uma maneira típica que você não está acostumado a agir, que você não quer agir. Então é um nível de estresse e sofrimento grande, muito grande em muitos casos. E existem algumas maneiras que você tem de escoar esse sofrimento, esse estresse, essa sobrecarga. E são problemas que você acaba convivendo com isso. Quando você encontra alguma situação na qual você consegue florescer, é muito bom, é muito benéfico, você se sente muito bem. Agora, a sociedade está tão mal capacitada para lidar com casos assim, e se não fossem pessoas neurodivergentes, a gente viveria eternamente numa sociedade tosquinha, que não melhora em nada. Então é graças à neurodivergência que a gente tem inovação, que a gente tem romper, disrupção, ideias boas. O problema é que as pessoas, elas usufruem dos benefícios produzidos pelos neurodivergentes, mas não reconhecem, não dá o reconhecimento, o acolhimento e por aí vai. Então, talvez uma das maiores dores seja você saber que você tem que se virar e ninguém vai resgatar você, ninguém vai salvar você, mesmo que você tenha dificuldades que não são visíveis. Então, quando você vê uma pessoa cadeirante, você já sabe que ela tem uma dificuldade a mais, um desafio a mais físico, perceptível. Agora, quando você tem uma pessoa com depressão, você não sabe que o cérebro dela não está funcionando da mesma maneira que um cérebro normal. E aí, quando a pessoa recupera o funcionamento normal do cérebro dela, seja através de intervenções médicas, terapêuticas e tudo mais, volta ao normal. Agora, quando você tem uma pessoa neurodivergente, não adianta você tomar um remedinho, não adianta você, sabe, não tem
uma forma de você ficar normal. Porque o normal, o típico, é uma configuração. Então é tipo um corpo que é de um jeito e não é de outro. E isso, cara, é tipo assim, é um eterno foda-se pro que você tá sentindo e para suas dores e tudo mais. E esse peso dessa falta de, não é nem amor próprio, né, nem amor dos outros, né, nem solidariedade, é tipo assim, falta de um mínimo de consideração, é algo muito doloroso. Porque da mesma forma que pessoas típicas sentem, pessoas neurodivergentes sentem, só que de maneiras diferentes. E às vezes mais intensas, às vezes mais profundas. E como é que você vai entender alguém que é único? Alguém que diverge da maioria? Você só pode entender na medida da sua empatia, na medida da sua capacidade de você abrir o seu coração e deixar você de lado e colocar a pessoa em primeiro lugar. Mas quem que na sociedade faz isso? Nem pais e mães conseguem fazer isso o tempo todo e colocar a si mesmo completamente em segundo lugar em função dos seus filhos. Agora imagina pessoas estranhas que não têm vínculos familiares com você fazer isso. Então são problemas que você, com essa neurodivergência, acaba passando. Então tudo se torna um desafio. E aí às vezes acontecem situações em que vai vindo uma espécie de onda que parece que dá tudo errado. Começa a vir um gatilho, aí aquilo começa a criar exponencialmente numa outra situação ruim ou aversiva, que vai gerando outra, e aí você não dá conta de funcionar normalmente, não dá conta de sustentar o modo funcional de expectativas sociais, etc. E uma coisa vai meio que gerando um efeito dominó, um colapso, onde você acaba surtando, que é o que os gringos chamam de meltdown, que é tipo você derreter. Melt é derreter e meltdown é tipo assim, você derreteu, caiu tudo por terra, que é um problemão. E aí você tem o excesso disso, que é isso elevado ao extremo, que seria o burnout, só que o burnout autista, que é pior do que o burnout normal. Então é tipo assim, se o burnout no trabalho, como é que você recupera? Saindo do trabalho. Então você tem um ambiente que é ruim, você sai do ambiente ruim. O burnout autista, fudeu, não tem como você sair dentro da sua cabeça. Então, aí o que as pessoas costumam fazer? Qual que é o último refúgio delas? Elas podem dormir, ou elas podem se viciar em várias coisas. E sempre, por mais que a pessoa se vicie para fugir da realidade, ou durma para fugir da realidade, é uma eterna luta. Porque por mais que a pessoa ela se distraia, ela não esquece, ela não muda a realidade. Então, a parte triste do rolê é, você vai ter que se salvar. E aí você pensa assim, nossa, mas não é possível que não tenha ninguém que não possa fazer absolutamente nada e tal. Uma grande dor nesse sentido é que as pessoas que podem fazer alguma coisa, ou elas não têm a competência, elas não entendem, e por mais que elas tentem ajudar, às vezes elas acabam mais atrapalhando do que ajudando, e elas não permanecem, porque elas não estão dentro de você, elas não sabem como é viver a vida com o teu cérebro, elas só colhem os frutos bons e criticam os frutos maus, e dá uma sensação de você estar sendo meio que usado, meio que traído. Pô, você só fica do meu lado na parte boa, na parte ruim tu ainda me critica ou abandona. Isso é um problemão, porque quando você tem essa configuração neural e você precisa de uma ajuda maior, uma força maior para te ajudar com uma coisa básica, você não tem. E é uma hipocrisia da sociedade, é uma contradição
absurda, porque assim, que sociedade que imagina que vai para algum lugar se não cuida das pessoas que precisam? Aí você olha essa mesma sociedade, tá lá idolatrando pessoas que são atores e atrizes, tá lá vivendo narrativas mentirosas, que no fundo todo mundo sabe que é mentiroso, mas todo mundo quer ser enganado. E fica uma coisa falsa, simplesmente falsa. E aí, muitas pessoas neurodivergentes são criticadas por serem verdadeiras, por não falarem de forma com firulinha, falar o bagulho real como é. Nossa, mas que grosseria. Tem uns que acham que é grosseria, tem outros que se ofende e por aí vai. Então, é sempre ser julgado por quem não entende. É sempre uma dor muito grande de viver, e não é porque a vida é ruim, mas é porque a sociedade não entende. Infelizmente, a vida também é social para essas pessoas. Porque na natureza elas não são julgadas, mas na sociedade são. E aí elas convivem com esses estigmas, esses falsos julgamentos e palavras que são lançadas, e palavras que preconceituosas, e atitudes e posturas sociais que são prejudiciais, e as pessoas convivem com isso. Só que quem é que sabe a dor que elas sentem? Quem é que sabe? Quem sabe o que elas têm nas suas experiências no secreto? E aí você pensa, poxa, mas e aí, vai ficar por isso mesmo? E a resposta depende das pessoas. E você vê pessoas típicas, elas não têm compromisso com pessoas atípicas, porque a maioria das pessoas típicas, elas são egoístas, só querem saber delas. Então, por que eu vou... por exemplo, eu cresci numa escola que sempre tinha alguém na sala que tinha algum tipo de dificuldade a mais, seja uma dificuldade física, motora, sempre. Então eu particularmente convivi com isso, e pra mim é normal, cara. Eu acho que, sabe, tanto é que eu achava uma honra quando eu conseguia levar o meu colega cadeirante pro intervalo, lá pro recreio e tal. Pra mim era uma honra, eu achava muito massa, cara. Eu conduzia a cadeira de roda dele com um cuidado extremo, sabe? Tipo assim, nossa, cada passo que eu vou dar vai ser um passo bem firme no chão aqui, eu vou levar tipo em slow motion, para que não tenha nenhuma turbulência na cadeira de roda dele. Eu tinha essa postura. Mas os caras na sala de aula, o que eles faziam? Eles tiravam sarro, eles zombavam, eles humilhavam. Então ele tinha uma dificuldade, um desses colegas que eu tive, que o cara ele não conseguia ter força no diafragma dele, porque ele foi perdendo o movimento do corpo dele, o movimento progressivo dos membros do corpo dele, dos músculos, e aí ele não conseguia ter força no diafragma. Então quando ele tossia, ele precisava fazer um esforço muito grande para tossir, e quem olhava de fora tirava sarro e zombava e fazia uma teatralidade exagerada para imitar a dificuldade que ele tinha em tossir. Então é foda quando você olha como as pessoas elas são, ou elas podem ser malignas, num sentido assim bem leviano, maldade leviana. Não é uma maldade que você olha assim, não, pelo menos tem uma filosofia por trás. Não, é só uma maldade leviana por nada. Esse é o nível de consideração que aqueles colegas tinham. E o que acontecia? Eles fingiam que eram amigos desse cara. Aí esse cara fazia aniversário e ele chamava esses caras que humilhavam ele. Talvez por desespero, ou talvez por ele acreditar que eles eram amigos de verdade, talvez por querer aprovação. Mas quando eu tive, nos meus piores momentos, seja de depressão, de apatia, momentos ruins, aquele cara não sabia,
amigo cadeirante não sabia, mas ele foi minha inspiração. Eu pensava, mano, eu posso andar, velho. Então o que eu tô reclamando, sabe? Era um pensamento que eu tinha. Tem gente que não se motiva com isso e cada um, mas aquilo era algo que às vezes eu pensava, tipo assim, eu não quero pensar isso de novo. Mas aí eu penso, mano, esse colega, esse amigo, ele passa por coisa muito pior. E aí quando eu colocava no balanço assim, eu pensava assim, tudo bem, vou levantar da cama e lutar mais um dia. Até porque eu posso coçar as minhas costas e ele não, entende? Então, e eu tenho força para levantar da cama e ele nem se quisesse conseguiria levantar sozinho. É mais fácil, entre aspas, quando você vê no corpo a dificuldade que uma pessoa tem. Mas quando está no cérebro, não é fácil de ver. Mesmo que você tenha hoje, com a ciência humana, algumas maneiras de você ter escaneamentos do cérebro e tudo mais, e você consiga ver, como por exemplo, o cérebro com depressão ou o cérebro autista, como funciona diferentemente, você tem essas medições, nem sempre dá para medir, e a medição é uma fotografia daquele momento. E uma coisa é a fotografia, né? Outra coisa é o dia a dia, de você estar ali vivendo na pele de alguém com neurodivergência, ou de você estar vivendo na pele de uma pessoa com qualquer outra dificuldade ou desafio. E é isso que as pessoas não entendem. Aí você tem, nesse contexto de neurodivergência, o que o pessoal chama de, né, high functioning, ou que funciona socialmente bem. Só que eles não vê, ou não dá tanta ênfase assim, ao custo de upkeep, né, o upkeep cost. Que significa assim, o fardo que é para você funcionar socialmente. Então as pessoas olham e pensam assim, nossa, é mais ou menos a correlação com depressão, ela é pertinente porque assim, quem está com depressão, fazer as coisas é um esforço muito grande, as coisas normais, né? E as pessoas que não têm, tá de fora e falam assim, mas você só tá de frescura, velho. Sacode a poeira e vamos à luta. A pessoa que que não vê sentido em nada, fala, puxa, né, agora esse argumento me venceu. Aí não tem como não ir à luta, né? Só que na prática essa luta ela se torna mais difícil porque não é um drama, não é um fingimento, não é uma manha de criança, é o cérebro da pessoa que tem dificuldade. E essa dificuldade na neurodivergência, no autismo, é em uma série de outras coisas. É tipo assim, em várias outras situações muito numerosas e que parece trivialidade, parece picuinha, parece uma coisinha banal. Mas, por exemplo, existe uma forma de organização autista que não faz sentido para quem é típico, mas faz pleno sentido para quem tem autismo. E se você muda essa organização, vai dar uma crise muito grande, porque a pessoa vai precisar reorganizar um monte de coisa. Imagina uma blockchain que você muda um algarismo de uma equação da blockchain e aí você prejudicou todo o cálculo de mineração que estava sendo feito. Aí você precisa refazer do zero. Então você precisa gastar muita energia para você processar tudo isso do zero. É isso que acontece quando, por exemplo, você ao invés de tomar café com torrada no café da manhã, você toma suco com torrada no café da manhã. Fudeu tudo, já arruinou. Estou dando um exemplo hipotético, tá? Mas é algo que para quem está de fora parece, mas é só suco, ao invés do café. Até a torrada é a mesma, mas o fato de você mudar esse ingrediente estragou tudo na cabeça quando você está vivendo isso. Lembrando que é um exemplo hipotético. E talvez não seja isso, mas só para você entender que são detalhes.
Pequenos detalhes que as pessoas típicas, elas não dão valor. Para elas consideram irrelevante. Mas para quem é autista, neurodivergente e tudo mais, não é irrelevante. Pelo contrário, é o contrário de irrelevante. É o extremo oposto de irrelevante. É muito relevante. Entende? Mas quem está de fora não entende. E quem está de fora fica bravo por ser irrelevante na cabeça deles. Mas quando você tem autismo, você fica puto porque isso é extremamente relevante para você, e você fica duplamente puto porque a pessoa está brava porque para ela não é relevante. E aí você fica 3 vezes puto porque é relevante para você e ela não tá nem aí. Ela acha que não é relevante e ela não tá nem aí. E você não consegue parar a sua vida e explicar por que é relevante para você, porque você já pensou em pelo menos 500 outras coisas nessa fração de segundo. Essas 500 outras coisas também são relevantes e para outra pessoa também não é relevante. E aí você entra num loop de uma frequência de processamento absurda. E isso é muito frustrante. E dá uma sensação de solidão muito grande. E aí o que você faz? Você precisa lidar com isso. Simples assim. Você lida com isso. Mas no final do dia, quando você vai... se é que você consegue funcionar na sociedade, independentemente do esforço que isso seja para você, se é que você consegue pagar suas contas, se é que você consegue sobreviver, e se é que você consegue viver alguma coisa de prazeroso nesse mundo, se é que você tem esse luxo, quando você chega no final desse dia, aí você coloca a cabeça no travesseiro, você pensa: que mundo completamente e extremamente, enfadonhamente solitário. Porque por mais que você fale sobre algumas pequenas coisas, quem é que está lá para entender a sua totalidade? Aí você vai percebendo que profissionais que são contratados para cuidar ou para te ajudar a cuidar, né, de você, relatando assim que não aguento mais. Tem uma série que chama Monk, de um detetive, e ela retrata um pouco essa questão, esse ponto de vista. Então você tem lá um detetive que o cara, ele é tipo neurodivergente, tem uma mentalidade para algumas coisas muito eficiente, para outras coisas nem tanto assim. E ele tem uma cuidadora que ajuda a cuidar dele, só que tipo, ele fica encantado com a cuidadora porque aquela energia de acolhimento, entendimento, aquela nutrição emocional. E no final das contas ela se cansa do cara. Aí o cara fica sozinho. Aí depois tem aquela... Aí, será que volta por pena? Será que não? Então é uma humilhação. Além de, né, já ser difícil só sobreviver, além de tudo isso ainda é extremamente humilhante você viver com neurodivergência na sociedade. Então é tipo assim, é pagar todos os pecados, velho. Não tem outra descrição. É pagar todos os pecados. E como é que você faz? Você vai vivendo um dia após o outro. Algumas reflexões. Parte 1. Não sei se vai ter parte 2, mas vamos nessa.